Olha só, forte é a palavra que o Senhor nosso Deus tem para tratar hoje conosco. Fica aí, o tema é sobre a lei do reino, a respeito do perverso. Você que está passando por perseguição e não sabe o que fazer, Deus vai falar com você agora. Nossa meditação hoje se encontra em Mateus capítulo 5, versículo de número 38, que diz assim: ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resista ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ao que quer demandar contigo, tira a túnica, deixa também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não voltes as costas, aquele que te deseja, aquele que te pede emprestado. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, para que vos torne filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons também, e vi chuvas sobre o justo e sobre os injustos. Porque se amardes somente os que vos amam, que recompensa vocês vão ter? Não fazem, porém, os publicanos as mesmas coisas? Se saudardes somente os vossos irmãos, o que é que vocês estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? É a palavra de Deus para a nossa vida. Com respeito ao perverso que está me perseguindo, o que eu devo fazer? Sabemos que o preceito anterior, no Antigo Testamento, na lei de Talião, era olho por olho, era dente por dente. O que Jesus está tratando aqui no Sermão do Monte é acerca de revidar, é acerca da vingança. E quem sabe você não está pedindo uma resposta da parte do Senhor. A ênfase do nosso Cristo, do Senhor Jesus aqui, é acerca da vingança, que é o sentimento mais básico, mais sutil, que muitas vezes assola o nosso coração, pois a vingança, ela está baseada na nossa justiça interior. Há um sentimento de justiça e há também um espírito maligno, muitas vezes, de justiça. Mas como assim, irmão Júlio? Existe um sentimento de justiça maligno, sim. Existem sentimentos que não produzem a justiça de Deus, mas que produz vingança. E com a vingança, muitas vezes, vem uma espiral muito crescente de violência. E esse mecanismo nunca cessa, sempre terá alguém desejando vingar-se de alguém que agiu com violência. E nós podemos nos dar muito mal acerca disso. O que é que Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 12? Não tornais a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vingues a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, dai lugar à ira, não é dar lugar à sua ira, dá lugar à ira de Deus. Deixa Deus trabalhar por você. Por quê? Porque está escrito: a mim pertence a vingança, sou eu quem vou retribuir, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber.
porque fazendo isto amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. Quando se trata do inimigo que está fazendo mal conosco, com o bem, amontoamos brasas vivas, deixamos a mente dele atordoada. Por quê? Porque ele quer que nós agimos da mesma maneira que ele está agindo. Uma certa vez alguém disse uma grande verdade: pagar o bem com o bem, pagar o bem com o mal, é algo muito maligno. Pagar o bem com o bem é algo apenas humano. Mas pagar o mal, meu amigo, com o bem é algo divino. Somente os filhos de Deus são capazes de fazer isso. Somente quem nasceu de novo pode pagar o mal com o bem. E para isso precisamos de um poder sobrenatural, espiritual, do Consolador, do Espírito Santo. O apóstolo São Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 21, ele diz: olha, porquanto para isto mesmo foste chamado. Para que, irmão Júlio, nós somos chamados? Porque Cristo sofreu em vosso lugar, deixando exemplo para seguirmos nas suas pisadas, nos mesmos passos, o qual Jesus não cometeu pecado, nem dolo nenhum se achou na sua boca. Pois ele, quando era ultrajado, não revidava com o traje. Quando Jesus era maltratado, Jesus não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Era isso, era dessa forma que Jesus agia. Comportamento daqueles que não são nobres, baseado no seu orgulho, no seu ego. Eles não suportam ficar em débito com ninguém, ou que alguém fique em débito com eles. Não toleram ser maltratados, pois se sentem inferiores. Por isso revidam, para não se sentirem inferiores aos outros. Quando alguém lhe faz o bem, imediatamente retribui o bem recebido. Não porque sejam nobres, não, mas porque não querem ficar em débito com ninguém. No Antigo Testamento, capítulo 21 de Êxodo, a Bíblia diz: darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Era a lei de talião. Por que o Senhor fez isso? O Senhor fez isso apenas para limitar, para impedir que uma pessoa cometesse um erro e fosse punida além do que seria devido. Se ela ferir um olho de alguém, pagava com o olho. Pagava na mesma medida, na mesma proporção. Por isso que existe essa lei, a lei de talião. A pena deveria ser proporcional ao crime. Se alguém quebrasse o dente de um homem, ele teria o seu próprio dente quebrado. Não poderia ser morto por causa de um dente. Olha só como a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Decora mahashuri andarabacá. E com relação àquele que bate na minha face, que Jesus falou aqui: se alguém bater no lado direito, oferece o esquerdo. Você sabia que a atitude mais injuriosa, mais insultante que poderia acontecer a um homem oriental era alguém lhe dar um tapa no rosto? Essa era a suprema ofensa. Talvez semelhante a um ato de cuspir no rosto de um de nós hoje. Olha a humilhação. O fato em questão não era exatamente o dano físico, mas o extremo, vou repetir, o extremo insulto
da honra, do desrespeito que um tapa no rosto causava a um homem. Não devemos nos nivelar pelo padrão rasteiro daqueles que ainda estão em trevas, mas andar no padrão daqueles que estão no reino da luz. Certa vez, conta-se uma história que um homem pregava numa determinada praça todos os dias e as pessoas nunca se convertiam. Então alguém lhe perguntou por que ele não parava de pregar. Pois estava claro que as pessoas não queriam mudança. Estava claro que as pessoas não estavam nem aí para o que aquele homem pregava. E sabe qual foi a resposta daquele pregador? Sabe por que eu não paro de pregar? Porque no dia em que eu parar de pregar, isso vai significar que as pessoas é que terão conseguido me mudar. E não o evangelho mudar a elas. Para a glória de Deus. Foi a resposta desse homem. Existe uma frase que diz que a força de um homem não é medida pelo que ele é capaz de fazer. Não! A força de um homem é medida pelo que ele é capaz de suportar. É a força do homem. E com relação às demandas, irmão Júlio, ao que demandar contigo, que tire a túnica, Jesus disse, deixa também a capa, perde a razão. Deixa a capa, deixa tudo com ele. Jesus diz que nesse caso seus discípulos não vão reagir com violência contra aqueles que, sem direito, reclamam nos tribunais a posse do que lhe pertence. Jesus diz, sofre o dano. Estão lhe pedindo a túnica, deixa a capa também. E Paulo diz isso aos coríntios. Ora, só existir demandas entre vós já é uma completa derrota para vocês mesmos. Porque vocês não sofrem o dano, porque vocês não sofrem injustiça. Foi o que Paulo falou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Os litígios cristãos uns com os outros na justiça, causando escândalo no evangelho. Dentro do reino, nosso padrão é sofrer muitas vezes o prejuízo. A verdade é essa. Ah, irmão Júlio, mas eu estou com a razão. Pois é. Foi o que Paulo falou, foi o que Jesus falou. Perde a razão. Deixa o outro com a razão. Vocês agora estão vivendo no padrão do reino. Entre o povo de Deus as questões são resolvidas com nobreza. E se for necessário para o bem do reino de Deus, devemos nos dispor a sofrer o dano, a sofrer o prejuízo. A verdade é essa, é o que a Bíblia diz. Não é fácil, mas é o que a Bíblia diz. E com relação à obrigação, se alguém te obrigar a andar uma milha, sabe o que foi que Jesus disse? Vai duas. Quer que você ande uma milha? Vai duas com elas. Você sabia que naquela época o Império Romano dominava e os soldados romanos tinham direito estabelecido por lei de obrigar um cidadão a carregar os seus equipamentos ou até trabalhar de forma gratuita. Era uma lei, era a lei romana. Então sabe o que foi que Jesus ensinou? Que eles não deveriam resistir. Se os soldados romanos chegarem e disserem, olha, estão obrigando a carregar as suas indumentárias, carrega. Estão obrigando a caminhar uma milha, vai duas, vai mais do que estão pedindo a vocês. Conta-se que certa vez, em São Paulo, um certo irmão se deparou com uma vizinha que ficava jogando lixo no seu quintal todos os dias. Até que um certo dia ele percebeu o momento que aquela vizinha jogava lixo no seu quintal.
e tomou uma decisão de amontoar brasa viva sobre a cabeça daquela mulher. E sabe o que foi que ele fez? Subiu no muro. E quando ela começou a jogar o lixo para dentro do quintal dele, ele disse: chega, me dê aqui, eu vou lhe ajudar. E ela olhou assim, espantada. Como assim? Você vai me ajudar a jogar lixo dentro do seu próprio quintal? Ele disse: chega, me dê o lixo para cá. E as pessoas ao verem aquilo, dizem: esse homem está ficando louco. E a verdade é que as regras do nosso reino realmente são loucas aos olhos daqueles que deste mundo, porque o nosso padrão é muito elevado. Não é fácil tratar o mal com o bem. E se alguém te pedir, Jesus disse, dá a quem te pede, não volte as costas ao que deseja que te empreste. Que lhe empreste. Assim o Senhor disse que devemos dar que o outro está pedindo e não lhe virar as costas. Se alguém está pedindo emprestado e temos os recursos, não devemos negar o empréstimo, nem cobrar juros com usura, juros exagerados. Você sabia que os pais da igreja primitiva enxergavam nesse texto de Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 42, 9 degraus de paciência, de autocontrole. E quais eram os 9 padrões? Em primeiro lugar, não tomar qualquer iniciativa perversa. Segundo lugar, não se vingar do mal. Terceiro lugar, ficar quieto. Quarto lugar, sofrer injustiça. Aleluia. Quinto lugar, conceder ao malfeitor mais do que ele exige. Sexto, não odiá-lo. Sétimo, antes devemos amá-lo, fazer o bem. E nono, finalmente orar a Deus em benefício daqueles que estão nos ofendendo. É assim que esse texto quer nos dizer. E com respeito aos nossos inimigos, irmãos, para encerrar a palavra. Se o que fazemos, meu amigo, é igual que o mundo faz, então não estamos vivendo de acordo com as leis do reino. Precisamos ser nobres e agir com nobreza, pois somos agora filhos do rei. Não há mais lugar para comportamentos medíocres em nossas vidas. Seguindo o princípio de cumprir e até exercer a lei, Jesus disse que não é suficiente amar o próximo, não. Precisamos amar até os nossos inimigos. É o que Jesus falou. Amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. Isso é fácil? Você está pensando que a graça aniquila a lei? A graça em muitas coisas se torna mais difícil do que a lei. A atitude do amor é esta. Se alguém bater em nossa face, devemos dar outra. Se alguém entrar em demanda conosco, deixa o outro vencer. Se alguém nos forçar a andar 1 milha, devemos andar 2 com ela. Se alguém nos pedir, irmão Júlio, algo, devemos dar com alegria o que foi pedido. É o que a Bíblia manda. Podemos ter uma atitude tremenda que Jesus teve lá na cruz do Calvário. Ele olhou para a multidão e vendo a multidão, que foi que ele disse? Pai, se ele soubesse o castigo que isso custaria, certamente não estariam agindo assim, não. Perdoa-lhe, Pai, pois eles não sabem o que estão fazendo agora. Estão cegos, são ignorantes. Isso sim é oração. Isso sim é orar de verdade. Jesus fez isso na cruz do Calvário. Devemos agir como filhos do Pai Celeste. Conta-se que havia uma menina que tinha uma coleção muito grande de bonecas amontoadas na sua cama.
Um certo dia, um hóspede em sua casa lhe perguntou se ela gostava de bonecas. E a menina, então, cheia de amor e carinho por suas bonecas, levou ao seu quarto, começou a mostrar àquele hóspede a sua coleção de bonecas, a fim de aquele hóspede admirasse a sua coleção. O hóspede, olhando para aquelas bonecas, disse: olha, qual dessas bonecas você ama mais? Então a menina olhou e disse: você vai rir se eu disser qual é a que eu amo mais. E ela sorriu e pegou uma boneca toda esfarrapada, com o nariz quebrado, com a maior parte do cabelo daquela boneca era arrancada, sem um braço, sem perna, e confessou: esta é a que eu mais amo. E o hóspede, surpreso, porque existiam tantas bonecas bonitas ali, disse: por que você ama mais essa? Porque se eu não amasse, ninguém faria isso. Foi a resposta daquela menina. Devemos ser perfeitos como o Pai Celestial, foi o que Jesus disse. No Antigo Testamento, Deus falou: sede santos porque eu sou santo. Já no Novo Testamento, Jesus disse: sede perfeito como é perfeito o vosso Pai Celestial. Olha a graça. Isso é coisas para tirar o nosso sono. Como é que eu vou ser santo como Deus? Como é que eu vou ser perfeito como Deus? Vemos com clareza que essas regras são somente para quem é filho de Deus, meu amigo. Pois aqueles que não são, certamente não vão conseguir praticá-las. E nós que somos filhos, vamos praticar sim, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. E aqui eu encerro esta palavra com essa frase: retribuir o bem com o mal é algo maligno. Retribuir o bem com o bem é algo humano. Mas retribuir o mal com o bem é algo divino. Que Deus te abençoe, que nós possamos ter a ajuda do Espírito Santo para cumprir a sua palavra aqui na terra. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado a cada dia, hora e instante na minha e na sua vida. Amém, meu irmão.